Olá, eu me chamo João Marcelo Barbosa Guerra, sou estudante do curso de Licenciatura em Geografia e eu vim apresentar um pouco do meu PIBIC titulado Avaliação em Geografia nas Escolas Públicas do Recife, que teve a orientação da professora Ana Paula Torres de Queiroz. Primeiramente, é preciso compreender que o processo de avaliação em geografia é muito importante na formação do aluno, tendo este a necessidade de despertar uma ação transformadora na educação básica, uma vez que as dificuldades presentes em sala de aula são variadas. Para tal, cabe a reflexão das diversas realidades, fazendo com que haja futuras intervenções no ensino e aprendizagem, para que a avaliação deixe de ser um momento terminal do processo educativo para se transformar na busca incessante de compreensão das dificuldades do educando e na dinamização de novas oportunidades de conhecimento. Em relação aos objetivos da pesquisa, se teve como objetivo geral analisar as relações existentes entre as concepções e práticas de avaliação do professor, o que recomenda o processo político-pedagógico da escola em que atua e como essas relações interferem no processo de avaliação do componente curricular Geografia. Já os objetivos específicos da pesquisa foram analisar se as concepções e práticas dos professores estão alinhadas a uma perspectiva tradicional ou às novas perspectivas de avaliação, identificar instrumentos de avaliação vivenciadas pelos professores, identificar no projeto pedagógico da instituição em que os professores atuam as orientações acerca da avaliação, analisar as interrelações entre os aspectos relativos à avaliação contidas na concepção dos professores, na prática desenvolvida em sala de aula e no projeto pedagógico da instituição. Dentre as diversas literaturas utilizadas para a elaboração deste trabalho, as mais relevantes foram o livro Avaliação, Mito e Desafio, da autora Jussara Hoffmann, do ano de 2014, no qual eu trouxe a citação que ela trata aqui, compreender e reconduzir a avaliação na direção de uma perspectiva construtivista e libertadora exige também, no meu entender, uma ação consensual nas escolas e universidades no sentido de revisão do significado político das exigências burocráticas dos sistemas municipal, estadual e federal de educação quanto à avaliação da aprendizagem. Outra importante obra utilizada foi o livro Avaliação da Aprendizagem Escolar, Estudos e Proposições, do autor Cipriano Carlos Lucchesi, do ano de 2011, onde eu destaco o trecho em que ele trata que a avaliação, diferente da verificação, envolve um ato que ultrapassa a obtenção da configuração do objeto, exigindo decisão do que fazer ante ou com ele. A verificação é uma ação que congela o objeto. A avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica de ação. Por fim, outra obra que também foi utilizada é o livro Didática, do autor José Carlos Libânio, do ano de 2013, no qual gostaria de destacar o trecho em que ele trata que a avaliação do rendimento escolar deve centrar-se no entendimento de que as capacidades se expressam no processo da atividade do aluno em situações didáticas. Por essa razão, é insuficiente restringir as verificações a provas finais de bimestre. Em relação à metodologia, este é um estudo que se enquadra na abordagem qualitativa, onde os procedimentos metodológicos adotados para alcançar os objetivos delineados na pesquisa foram revisão da literatura de algumas obras que trazem os conceitos-chave da avaliação escolar e do processo de ensino e aprendizagem, observação das aulas de geografia na Escola de Referência e Ensino Médio, professor Fernando Mota, pesquisa documental com base em documentos produzidos pela escola. Com a pandemia do Covid-19, alguns procedimentos metodológicos precisaram ser adotados para se adaptar ao atual cenário, sendo esses participação em eventos e cursos online, reunião de forma remota, entrevista semi-estruturada com 4 perguntas feitas de forma online por meio de aplicativos, como o WhatsApp e o Facebook, com professores de Geografia da Rede Pública do Recife. Ao todo, foram entrevistados 18 professores, sendo 9 professores da rede municipal, 4 da rede estadual, 2 da rede federal e 3 da rede municipal e estadual. A partir de agora, serão apresentadas algumas das falas que mais se destacaram durante a entrevista com os professores. Mas primeiro é preciso compreender que o crescente aumento das demandas sociais tem exigido dos educadores e das escolas um esforço no que diz respeito à construção de caminhos teórico-metodológicos que propiciem a elaboração de propostas pedagógicas capazes de alterar o conteúdo e a forma dos processos de ensino e aprendizagem e avaliação,
para que assim seja possível romper com a abordagem tradicionalista que por muito serviu de base para as escolas. Observa-se nesse primeiro quadro algumas das respostas dadas pelos professores ao serem questionados sobre o que é avaliar. De forma bastante positiva, esses profissionais eles compreendem a avaliação como uma parte integrada ao processo de ensino-aprendizagem, que permite observar como foi a evolução e o desempenho do estudante durante esse percurso de aprendizagem. Algo que é bem pertinente na fala do professor Kinsey, identificado como P15, é quando ele trata que a avaliação é uma forma de feedback sobre o que o aluno absorveu durante as aulas, não tendo como objetivo punir, mas sim observar dificuldades para saná-las a partir de novas abordagens, sendo possível desenvolver um trabalho docente que tenha resultados significativos de aprendizagem. Isso mostra como os professores estão empenhados em fazer uma reavaliação da aprendizagem e não uma simples verificação, como ocorre em muitos casos. Esse segundo quadro, ele mostra algumas das respostas dos professores ao serem questionados qual a importância da avaliação de geografia. Observa-se que fazer das aulas de geografia algo interessante é o principal objetivo de muitos dos professores inseridos no chão da sala de aula, mesmo dando de cara com a série de dificuldades resultantes da falta de recursos essenciais como globos, mapas, equipamentos de mídia, informática, GPS e entre outras tecnologias que estão bastante acessíveis no dia a dia dos estudantes em ambientes externos ao da escola. É por essa razão que as respostas do quadro são muito satisfatórias, pois é possível perceber que os professores apresentam a visão positiva de como esse processo de ensino-aprendizagem deve ocorrer, conseguindo compreender qual a importância da avaliação na geografia para a vida dos estudantes. Eles têm uma visão de que a geografia escolar ela não vai servir somente para formar bons profissionais para o mercado de trabalho, mas sim para formar um cidadão crítico-reflexivo que consiga identificar e questionar as situações que estão ocorrendo ao seu entorno. Ao serem questionados como funciona a avaliação em suas aulas, alguns professores trataram que a avaliação é um processo contínuo e que deve ocorrer em diferentes momentos do trabalho. Por isso, a avaliação possui uma série de instrumentos e procedimentos. Desses, um que se torna bastante eficaz é a observação, muito utilizada pelo professor 11 e o professor 2, pois é a partir da observação que eles vão poder conhecer melhor os seus alunos de forma individual e sua turma como um todo, para assim aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e compreender se os objetivos que eles esperavam para as aulas foram alcançados e, se não, quais foram as dificuldades e lacunas que possam ter surgido durante esse processo. Sendo a partir de tal concepção que o professor vai conseguir resultados satisfatórios e desejados, fazendo com que a geografia escolar atinja seu propósito e desenvolva nos estudantes a habilidade crítico-reflexiva que vá para além de vestibulares e que possa ser aplicada em seu dia a dia nas mais diversas atitudes como um cidadão consciente. Por fim, os professores foram questionados sobre que instrumentos avaliativos você utiliza e o que justifica a escolha desses instrumentos. Nessa última questão, se buscou identificar quais instrumentos avaliativos os professores utilizavam e as respostas foram muito positivas, pois é possível observar a ruptura dos professores com a racionalidade passada, onde a prova se tornaria o único método eficaz, centralizando todo o processo numa abordagem quantitativa, muitas vezes em consequência de vestibulares, como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Essa variedade de métodos avaliativos destacados pelos professores, principalmente o professor 10, que apresentou uma série de instrumentos que utilize durante suas aulas e suas avaliações, vai de acordo com o Libano 2013, ao tratar que essa é uma parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, e não uma etapa isolada, devendo então ser avaliado todo o processo e não somente o resultado final. Assim, constatou-se que os próprios professores, no exercício docente, desenvolvem saberes essenciais baseados na ruptura de uma avaliação pautada na passividade e no tradicionalismo. Eles se preocupam em incorporar os conhecimentos individuais e coletivos dos estudantes sob a forma de práticas e habilidades. Isso ficou nítido na resposta desses profissionais ao tratarem dos instrumentos utilizados em suas aulas, onde se fizeram presentes estratégias que possibilitam sair da aula naquele formato unicamente expositivo e da avaliação de forma tradicional, baseada somente
na prova escrita e notas, para dar lugar a uma educação mais construtivista e libertadora. Aqui estão mais algumas referências que foram utilizadas na produção do trabalho, além das que já foram anteriormente citadas. Finalizo aqui a minha apresentação e agradeço a todos pela atenção.